Por que Jesus não veio da descendência de José, que era, de longe, o melhor filho de Jacó? Qual é o mistério por trás da escolha da descendência de Judá e não de nenhum dos outros filhos de Jacó? Bom, se você não sabe, o mistério por trás da escolha da descendência de Judá para o envio do Messias ao mundo, eu convido você a ficar até o final desse vídeo, porque agora eu vou te contar essa história. Para que você entenda o motivo por trás da escolha da descendência de Judá, eu preciso te contar a história da mãe dele. Então, aguenta aí que a gente vai para o texto bíblico agora e você vai começar a entender o mistério por trás dessa escolha. E eu preciso te apresentar Lia, a mãe de Judá. Isso está lá no livro de Gênesis, capítulo 29, verso 16 e verso 17. O texto bíblico diz assim: Ora, Labão tinha duas filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Bom, a gente conhece a história, né? Jacó tem um problema seríssimo na sua casa, ele rouba a primogenitura do seu irmão e por causa disso ele tem que sair fugido de casa. E ele vai para a casa do seu tio Labão. Quando ele chega na casa do seu tio, ele vê duas primas. E as duas meninas eram assim bem diferentes, bem distintas uma da outra. E aqui eu estou falando realmente da aparência física, porque é isso que o autor do livro de Gênesis está tentando nos apresentar. No texto que nós acabamos de ler, o autor diz assim, bom, Labão, tio de Jacó, tinha duas filhas. Uma tinha os olhos baços. E esse olhar baço, olhos baços, significa um olhar sem brilho, um olhar que não é um olhar assim cativante. Aí o autor diz assim, porém, entretanto, todavia, diferente da mais velha, a mais nova, Raquel, era bonita de porte e de semblante. O que o autor aqui está querendo nos apresentar? Bom, é óbvio, ele está querendo dizer, as duas filhas de Labão eram diferentes. Uma, para o padrão de beleza dos seus dias, era considerada bonita, linda. A outra, não era considerada uma menina bonita, talvez até dentro do padrão de beleza dos seus dias, era considerada feia. Lembra que o padrão de beleza, ele muda muito dependendo da geração, né? Na época das princesas, bom, as gordinhas estavam em alta, porque diferente do que a Disney te apresenta, na época das princesas, as princesas eram gordinhas porque se fartavam em banquetes e as magrinhas eram as plebeias, as pobres, né? E todo mundo, quando via uma magrela, dizia assim, não, essa daí, tadinha, não tem aonde cair morta. E o padrão de beleza eram as princesas, que não eram tão magrinhas. Então o padrão de beleza muda muito. E nos dias de Jacó, o padrão de beleza era ainda outro. O padrão de beleza tinha a ver com o semblante, com o olhar, porque era quase que a única coisa que o homem tinha acesso no corpo da mulher, né? A mulher se vestia tampando todo o corpo, então o homem ele tinha acesso aos olhos, ao semblante e também ao porte, porque embora a mulher se vestisse toda tapada, né? Ela se apresentava no porte, no caminhar, né? Uma mulher podia ser corcunda, né? Toda corcunda ali, ou ela podia ser toda, né? Majestosa ali, um porte bonito. Então eram essas características que atraíam um homem nos dias de Jacó. E é isso que o autor aqui da Bíblia está querendo nos apresentar mesmo. Ele está querendo dizer assim, quando Jacó chega na casa do seu tio, ele se apaixona pela filha mais nova, Raquel, que dentro do padrão de beleza daqueles dias era muito linda. E aqui não tem problema nenhum, de um homem se apaixonar por uma menina que roubou a sua atenção ali, que fez brilhar os seus olhos, né? Mas por que você está me contando essa história? Bom, eu cliquei nesse vídeo para saber por que Jesus é o leão da tribo de Judá. Bom, agora vai começar a fazer sentido para você. Jacó vai até Labão e ele faz uma proposta para casar com a mais nova, Raquel. Ele diz para o seu tio, olha, me dê a mão da sua filha mais nova, Raquel, em casamento. Naqueles dias, um homem tinha que pagar um dote. Como Jacó não tinha dinheiro ali naqueles dias,
Labão faz uma proposta para que Jacó trabalhasse para ele durante 7 anos. E depois de 7 anos de trabalho, no sentido, depois do pagamento do dote, Labão daria Raquel como esposa para Jacó. Bom, ele topou, imagina, um homem apaixonado, o texto bíblico até diz que ele amava tanto Raquel que ele nem viu o tempo passar, de tão apaixonado que ele era. Só que os 7 anos terminaram e Jacó foi até Labão e pediu Raquel como esposa. Falou, olha, eu já trabalhei para você 7 anos, agora cumpra a tua promessa para mim e me dê a sua filha mais nova como esposa. Labão disse, tudo bem, eu vou cumprir o meu trato, só que eu vou dar com certeza uma festa de casamento, um banquete, para que o casamento da minha filha com você possa ser comemorado, celebrado. E foi isso que Labão fez. Nos dias de Jacó, como é que funcionava um casamento? Bom, um casamento durava uns 7 dias. É isso mesmo. Um casamento durava 7 dias. E por 7 dias, o pai da noiva dava um banquete. Era mais ou menos como se o pai da noiva tivesse que dar café da manhã, almoço e janta para todos os convidados durante 7 dias. Imagina, quando um homem tinha uma menina, né? Uma filha menina, ele já tinha que começar a economizar o dinheiro desde o nascimento dela, porque com certeza o casamento iria, assim, deixar ele em maus lençóis se ele não tivesse preparado para isso, né? Só que como é que funcionava? Não eram 7 dias de festa ou de cerimônia e depois os noivos iam para a lua de mel. Não era assim que funcionava. No primeiro dia eles iam para uma tenda que chamava a câmara nupcial. Era uma tenda onde as laterais dela eram abertas, o noivo e a noiva ficavam ali, a noiva toda coberta, até de véu, o noivo não tinha nem acesso a nada da noiva, ela era toda coberta ali, e ali eles ficavam durante todo o primeiro dia da cerimônia recebendo os presentes, recebendo as felicitações. Então era um dia de celebração, e à noite os noivos tinham a sua primeira noite consumando o casamento. E depois daquele primeiro dia, com a noite, eram 6 dias de festa, de comemoração, de celebração por aquele novo casamento. E é isso que acontece. O texto bíblico diz que Labão dá uma cerimônia, possivelmente Jacó ficou ali junto com a sua noiva, recebendo os cumprimentos e os presentes de todos os convidados, mas nós não sabemos os detalhes. A Bíblia não nos diz como Labão fez. Mas antes de Jacó ir para a câmara nupcial para ter a sua primeira noite com Raquel, porque ele havia trabalhado 7 anos para casar com Raquel, antes dele ir para esse local ali onde ele teria a primeira noite, Labão troca as filhas. Labão troca as filhas. E quem dorme com Jacó não foi Raquel, mas Lia naquela primeira noite da festa de casamento. Agora você vai começar a entender o mistério por trás da escolha de Judá como aquele que, através da sua descendência, presentearia o mundo com o Messias. Eu quero que você comece a prestar atenção nessa história agora pela ótica de Lia. Bom, vamos lá. Lia foi humilhada nessa história desde o início, porque Labão ele vai trocar as 2 filhas, justificando que existia uma cultura nos seus dias de que a mais nova não podia casar enquanto a mais velha permanecesse solteira, fosse solteira, né? Então isso não podia acontecer, era uma desonra. Então, se essa era a cultura, bom, não era ali, naquele momento, no momento de uma cerimônia, que Labão tinha que avisar isso ou contar sobre essa cultura para Jacó. Ele teria que ter avisado para Jacó 7 anos, sabe? Quando ele fez o pedido pela mão de Raquel em casamento, ele teria que ter dito assim: olha, Raquel, olha, Jacó, eu até te dou a minha filha mais nova, Raquel, como esposa, mas eu preciso que você também case com Lia, porque na nossa cultura aqui, a mais nova não casa primeiro do que a mais velha. Ele teria que ter avisado isso muito antes, só que ele não avisou. E ele tramou algo ali de maneira obscura, não ligando para sua filha mais velha, porque Lia já foi humilhada
7 anos atrás, quando o seu pai aceitou dar a filha mais nova em casamento enquanto ela permanecia solteira. Agora, no momento da cerimônia, ele troca as duas filhas e é Lia que vai para a câmara nupcial para ter a primeira noite com Jacó. Tudo escuro, ela usando um véu. Jacó não percebe que a mulher que estava com ele não era Raquel. Agora pensa comigo aqui. Jacó era com certeza um dos homens mais apaixonados do texto bíblico. Se você é cristão e conhece a história, você sabe que isso teve problema até com os filhos dele, porque ele amava muito mais os filhos de Raquel do que os filhos de Lia. Ele era um homem completamente apaixonado por Raquel. Agora imagina, você que já é casado, ou talvez você aí que não é casado, mas consegue imaginar. Imagina a primeira noite de um homem apaixonado com a sua mulher. Imagina quantas juras de amor Jacó deve ter falado para Raquel naquela noite. Mas não era Raquel, era Lia. Lia teve que passar a primeira noite dela com seu esposo, ouvindo seu esposo falar o nome de uma outra mulher. Tenta imaginar, a primeira noite daquela menina com seu esposo, ela teve que ouvir ele fazer juras de amor para uma outra mulher e não ela. E ela tinha que ficar calada, porque se ela abrisse a boca, o plano talvez pudesse ser descoberto. Então, talvez orientada pelo pai, ela teve que ficar caladinha e a primeira noite dela com seu esposo não foi uma boa noite. Só que aí o texto bíblico diz que pela manhã, quando o sol clareia as coisas, né? E aqui tem até um simbolismo disso, né? Quando as trevas vão embora, quando Jacó acorda, quando ele vira para o lado ali, talvez na cama, 2 olhinhos são abertos. Lembra? Aquele olharzinho sem brilho. Eu chamo na minha terra de olhar de peixe morto. Quando Jacó acorda e olha, ele percebe que a mulher que tinha dormido com ele naquela noite não era a mulher que ele amava, não era Raquel, era sua irmã, era Lia. O texto bíblico vai dizer que Jacó se levanta de maneira imediata e vai tirar satisfação com Labão. Aí é quando ele vai tirar satisfação com Labão, que Labão explica toda a história. Olha, eu não podia deixar você casar com a mais nova, a mais velha ainda é solteira. Aí ele diz assim, case com a mais velha, deixe passar os 7 dias da cerimônia de casamento. Depois eu te dou Raquel. Só que aí você trabalha mais 7 anos como dote para poder ter Raquel. Agora imagina Lia. Bom, quando Lia acorda naquela manhã, a primeira coisa que ela vê nos olhos do seu marido é decepção, desprezo. Esse foi o primeiro olhar que ela recebeu do seu marido depois da primeira noite de núpcias dela com o marido. A gente nunca olha essa história pela ótica de Lia, de como aquela menina sofreu, foi rejeitada, foi humilhada por toda essa situação. Jacózinho era um bom menino. Ele entendeu o que tinha acontecido, porque se ele nega Lia, Lia estava condenada a viver solteira pro resto da vida, porque aquela história seria conhecida, aquela história iria se espalhar. Todas as pessoas iam dizer, essa menina não é mais virgem, ela dormiu com Jacó, não é esposa dele, foi largada, foi desprezada por ele. Nenhum outro homem iria querer casar com Lia. Então Jacó, sabendo daquela situação, ele entende e ele diz, não, tudo bem, eu caso então com Lia, mas você tem que me prometer que daqui 7 dias, quando a cerimônia do casamento acabar, você vai me entregar a Raquel, que é a mulher que eu amo. E é isso que acontece. Só que a partir do momento que Jacó casa com as duas, Lia cai de paraquedas dentro de um romance. Imagina, eu nem estou condenando aqui Jacó e Raquel, porque se uma mulher caísse de paraquedas dentro do meu casamento, meu amigo, essa mulher seria a mulher mais infeliz do mundo, porque o meu coração pertence à minha esposa, os meus olhos pertencem a ela, sabe? Não, essas coisas não tem como você controlar. Lia cai de paraquedas dentro de um relacionamento do qual o homem era apaixonado pela outra esposa. E Lia se tornou uma mulher extremamente desprezada dentro do seu próprio casamento, diariamente. Aí é aqui que o mistério começa a ser revelado.
Porque o texto bíblico diz que Deus viu aquela situação. E Deus não se agradou do que viu. Deus viu que aquela menina estava sendo rejeitada. Ela tinha sido rejeitada pelo pai, que não tinha se importado com ela, com a felicidade dela. E ela estava sendo rejeitada pelo próprio marido, pela irmã, que a ignorava, que zombava dela. Aí vem o texto bíblico, aonde o mistério é revelado para mim e para você. E é extraordinário. Olha só, leia comigo a partir do verso 31 do capítulo 29. O texto diz assim, ó. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Olha o texto. O texto bíblico diz assim, ó. Viu Deus que Lia era desprezada. E Deus resolve abençoar aquela menina, fazendo aquela menina se tornar uma menina fértil. O texto nos dá a entender que as duas filhas de Labão eram estéreis. E quando Deus vê aquela situação onde Lia era desprezada, ele resolve mudar a sorte daquela menina, mudar a história dela, dando uma bênção a ela, fazendo dela uma mulher fértil. Lembra, era um outro mundo, uma outra época, uma outra cultura. A mulher era valorizada naqueles dias pela quantidade de filhos homens que ela conseguia dar ao seu esposo, ao seu marido. E isso fazia a mulher se tornar uma mulher honrada, admirada na sociedade, quando ela se tornava mãe de meninos. Então, quando Deus abençoa Lia, fazendo Lia ser uma menina fértil, Ele está dando para Lia a oportunidade, diante dos olhos das pessoas, ser uma mulher bem vista, valorizada pela sociedade. Aí vem o verso 32, presta atenção. Concebeu, pois, Lia, e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois disse, o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Você consegue ver aqui nessas palavras a angústia daquela menina? Você vê como ela se sentia rejeitada, como ela se sentia ignorada dentro da sua própria casa, pelo seu próprio esposo. Quando ela dá à luz o primeiro filho, ela diz assim, ó, Deus ouviu a minha aflição, como eu estou sendo rejeitada pelo meu marido. E talvez agora ela cria uma expectativa enorme de, a partir daquele menino, do primogênito, ela passaria a ser amada pelo seu esposo. Mas você conhece a história, isso não acontece. Jacó com certeza fica muito feliz em ter um primogênito, mas o coração dele permanecia pertencendo a Raquel. Aí vem o verso 33, o texto bíblico diz assim, ó. Concebeu outra vez e deu à luz um filho e disse, soube o Senhor que era preterida e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Você consegue entender aqui? Os detalhes. Ela diz assim, ó, Deus está vendo que eu estou sendo rejeitada. Essa é a palavra aqui. Deus está vendo que eu estou sendo rejeitada, por isso Deus me deu mais um filho homem. Ela cria uma expectativa de, não, agora eu vou ser amada, agora eu vou ser amada. Mas você conhece a história. Nada muda. O coração de Jacó continua pertencendo a Raquel. Aí vem o verso 34. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho e disse, agora desta vez unirá mais a mim o meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. Você consegue ver o desespero? Ela diz assim, ó, agora ele vai me amar, agora eu vou ter o amor, o carinho do meu marido, porque eu dei para ele 3 filhos homens, é impossível ele não me amar. Parece que todas as vezes que ela tinha um filho, ela levava até Jacó implorando por amor e por atenção, e ela nunca era recompensada, infelizmente. Aí vem o verso 35, e aqui está a revelação do mistério. Leia comigo o texto bíblico diz assim, ó. De novo concebeu e deu à luz um filho. Então disse, esta vez louvarei o Senhor, e por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Bom, quando Lia tem o 4º filho, parece que alguma coisa muda na mente dela, sabe? Parece que uma chavinha muda aqui. Ela entende que talvez ela possa dar 10, 20, 1000 filhos para Jacó, mas ela nunca terá o amor dele, ela nunca terá o coração dele. O
coração dele pertence à sua irmã, Raquel. E ela entende isso. Parece que no quarto filho ela diz assim: sabe de uma coisa? Eu entendi, eu nunca vou ser amada pelo meu marido. Só que ao mesmo tempo ela percebe uma coisa muito especial, muito importante. Ela consegue, dentro daquela situação, enxergar Deus. Parece que Lia, aqui no quarto filho, ela para pensar assim: bom, eu sei que o meu marido não me ama, mas puxa vida, Deus tem me honrado, Deus tem me abençoado. Se o meu marido não me ama, poxa, eu não posso negar o amor de Deus. Deus me ama, Deus tem me honrado. E no quarto filho, em vez dela ir, talvez, até Jacó implorando por amor, ela pega aquele quarto filho, Judá, e leva até o Senhor e o adora através do quarto filho. E parece que Deus vê a adoração de Lia através do nascimento do quarto filho e ele aceita o louvor. E ele aceita. Agora você entende por que Jesus é o leão da tribo de Judá. Aí você entende por que Jesus não veio da descendência de José, que de longe foi o melhor filho de Jacó. José foi o homem mais íntegro, mais correto, mais leal, mais temente ao Senhor, mas Jesus não veio da descendência de José. Jesus veio da descendência de Judá para honrar Lia, uma menina rejeitada, ignorada pelo pai e rejeitada pelo esposo. Mas Deus, por amor e misericórdia, decide honrar aquela menina aceitando o seu louvor. Quando ela tem Judá e vai até Deus e o adora e o honra, é como se ela dedicasse Judá ao Senhor. E Deus aceita aquela adoração. E é por causa disso. Na Bíblia não existe o conceito de vô, de vó. Esse é um conceito patriarcal, É sempre pai. Você pode até ver dentro ali do livro de Reis, de Crônicas, quando o texto bíblico está apresentando os reis que eram bisneto, tataraneto de Davi. Deus sempre fala assim, por amor ao seu pai Davi. Bom, Davi não era pai, Davi às vezes era avô, bisavô, mas o conceito bíblico é sempre de pai. Quando Deus decide enviar o seu filho através do quarto filho de Lia, Judá, ele está dizendo assim, Lia, o teu pai não te valorizou, o teu esposo muito menos, mas eu, o Senhor, faço questão de valorizar você. E eu vou valorizar você ao longo de toda a história, porque o Messias precisa vir do filho de Jacó, mas eu posso escolher de qual das esposas virá o meu filho, e o meu filho vai vir do teu quarto filho, Lia. Você vai ser a mãe do Messias. O teu nome vai estar na genealogia do Salvador do mundo. Deus é maravilhoso. Eu não consigo achar outras palavras, sabe? Imagina, um Deus que se revela na história porque ele estava preocupado com uma menina, uma jovem que estava sendo rejeitada dentro do contexto da sua casa, do seu lar. E Deus se levanta para abençoar, para cuidar. E esse Deus é o mesmo Deus que deseja cuidar de você. O que você achou dessa história? Essa história mexeu com você? Você sabia o mistério por trás dessa escolha? Você sabia que Judá tinha sido escolhido por amor a Lia, a sua mãe? Se você gostou dessa história, eu queria que você colocasse aqui nos comentários o que mais te chamou a atenção, que você curtisse aqui o nosso vídeo, mas que principalmente você se inscrevesse no canal. Esse canal é um canal feito de todo coração e assim, de maneira leve, descontraída, eu te conto as histórias bíblicas para que nós juntos possamos ser abençoados por ela. Eu vou deixar aqui mais alguns vídeos aqui como recomendação para que você possa assistir, para que a gente possa continuar juntos aqui aprendendo um pouquinho mais sobre o texto bíblico. Então, eu te vejo lá no próximo vídeo. Abraço!